Queiram ter a bondade de sentar. Saúde os irmãos com a paz de Deus. Esta manhã. Peço para colocarem o primeiro slide. Nesta manhã coloquei um título a esta nossa reflexão que está já projetada no ecrã. Vidros ou espelhos? Título estranho, não é? Vamos compreendê-lo no final desta reflexão. Pode passar o slide seguinte. Quero falar-vos de um acontecimento trágico, de um caso paradigmático, emblemático que aconteceu, verídico. Este acontecimento trágico foi o maior desastre naval no século XX. E este desastre que aconteceu no mar, no Oceano Atlântico, foi causado pela apatia, pela negligência, pela indiferença, pela falta de compromisso de algumas pessoas. Podemos passar para o slide seguinte. Foi no dia 15 de abril de 1912. Neste dia, 1517 pessoas perderam a vida afogadas. E o mais dramático de tudo isto é que a maioria deles poderia ter sido salva. Podemos passar para o slide seguinte, por favor? Aqui está. Este navio que aqui vemos é o Titanic. A proeza tecnológica, entre aspas. Demorou 2 anos a ser construído. E nele trabalharam mais de 12.000 homens. Era um portento. Os construtores deste navio diziam que tal foi a tecnologia, a qualidade, tudo aquilo em que se empenharam na construção dele, eles diziam: este navio é inafundável. Isto só mostra o extremo da arrogância e do orgulho dos homens. Houve até quem dissesse na altura que nem Deus o poderia afundá-lo. Ah, mas Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, não é? Não. O progresso tecnológico, por maior que ele seja, está sujeito a uma força maior. Bem maior. A vida humana, apesar do progresso tecnológico, é frágil. Muito frágil. A vida humana é um presente precioso que Deus nos dá e que não deve ser desperdiçado. Pois este navio estava preparado para fazer a primeira viagem, a viagem inaugural, entre Inglaterra, Southampton, até à cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, atravessar todo o Atlântico Norte até chegar aos Estados Unidos da América. Só que sabe uma coisa? A viagem não chegou ao fim. A viagem não chegou ao fim. E olhe, não foi precisa uma grande tempestade. Nem tampouco foi preciso um grande ato de Deus para aquele navio sussurrar e naufragar. Podemos passar para o ecrã seguinte, por favor? O que aconteceu foi que, no meio da viagem, havia um iceberg, uma montanha de gelo no oceano, que estava parcialmente oculta, só se via uma pequena parte do iceberg, e o navio, durante a noite, passou por aquele iceberg
e aquele iceberg fez um rasgo de cerca de 90 metros no casco do navio. Apesar disto, toda a gente que ali estava dentro daquele barco poderia ter sido salva. Havia um navio que estava relativamente próximo, a cerca de 19 quilómetros. Outro navio, que era o Californian. Podemos passar para o slide seguinte. Era este. Este navio era o SS Californian. Às 11h30, este navio já estava em repouso absoluto. Completo repouso. 11h30 da noite. Pode passar o slide seguinte, por favor? Às 11h40 da noite, foi quando o Titanic embateu naquele iceberg. Obviamente que o radiotelegrafista do Titanic, em função daquilo que tinha acontecido, imediatamente contactou por telegrama, por radiotelegrafia, o navio Californian que estava lá perto. Só que o navio Californian já estava em repouso. O telegrafista do Californian já tinha desligado o aparelho do telégrafo e já tinha ido dormir. Havia outra possibilidade que foi utilizada, que era o lançamento de foguetes para o ar. O Titanic lançou vários foguetes para o ar. Quando o oficial que estava de serviço à noite viu aqueles foguetes irem para o ar, ele contactou pelo intercomunicador com o comandante que já estava a dormir, acordou. E disse-lhe: meu comandante, eu vejo sinais brancos no ar, sinais no ar. E o comandante perguntou-lhe: são sinais da nossa companhia? Porque normalmente quando dois navios da mesma companhia passavam relativamente perto um do outro, eles lançavam os sinais para o ar, foguetes para o ar, para saudarem um ao outro, não é? Aquele jovem oficial que era novato dizia: olha, eu não sei se são da nossa companhia. Mas aqueles foguetes, sendo brancos, indicavam catástrofe, indicavam naufrágio. Não eram saudação. Mas aquele jovem oficial não sabia disto. Pode passar o slide seguinte? O barco continuava a meter água com força. Foi feito um último esforço às 2h da madrugada. Foram lançados 8 foguetes gigantes, brancos. Quando o oficial do Titanic viu aqueles foguetes brancos, ele não telefonou, não comunicou pelo intercomunicador com o comandante, foi ao camarote do comandante, acordou o comandante e o comandante perguntou-lhe: eram todos brancos? E o oficial disse: sim, eram todos brancos. Que horas são? São 2h05 da madrugada, meu comandante. O comandante não disse nada. Pode passar o slide seguinte, e a tragédia estava a desenrolar-se, como vê nesta imagem aqui atrás. O comandante acomodou-se e voltou a dormir. 15 minutos depois, já não havia mais foguetes. 15 minutos depois, o Titanic foi tragado pelas águas frias do Oceano Atlântico Norte. O Titanic transformou-se num gigantesco esquife de pessoas afogadas, presas dentro. Slide seguinte, por favor. Pode passar. O número de mortos naquela noite fatídica, foi de 1517. Nós olhamos para este número e pode não nos dizer muito, mas repare nisto. Cada número daqueles é um nome. Cada nome é uma alma. Uma alma que foi criada por Deus e que agora está na eternidade. Sabe, Satanás quer que nós acreditemos
que somos inafundáveis. Isto é uma mentira. Muitos estão a dirigir-se para uma viagem desastrosa. Foram feitos relatórios posteriores àquela tragédia e os relatórios indicaram duas coisas. Primeiro, a noite estava clara. A noite estava clara. O mar estava tranquilo, estava sereno. Terceiro, se o Californian tivesse arrancado em socorro quando recebeu aqueles avisos seguidos, provavelmente nenhuma destas pessoas teria perecido naquele acidente. Último slide. O caminho dos ímpios é como a escuridão, diz a palavra de Deus. Nem sabem aquilo em que tropeçam. É verdade. E vão de tropeção em tropeção até ao tropeção final para a eternidade. Aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois disto vem o juízo. Eu quero perguntar a quem está aqui se está preparado para entrar na eternidade. Não presuma do dia do amanhã, porque ele não lhe pertence. Mas hoje, decida-se por Jesus Cristo. Nós precisamos de lutar, irmãos, e agora falo para crentes, para aqueles que já têm Jesus no seu coração. Nós precisamos de lutar contra a apatia e contra a indiferença. A maior parte das pessoas não conhece, não sabe o valor do compromisso. Muitas pessoas estabelecem compromissos casualmente e quebram-nos, sem qualquer relutância, sem qualquer problema. Não cumprem aquilo a que se comprometeram a fazer. Vivemos numa era de apatia. Numa era em que os cristãos dormem, muitos cristãos dormem, enquanto os ímpios estão a navegar para a destruição e para a eternidade sem Jesus. Nas últimas décadas, tem-se perdido o sentido do compromisso. E as igrejas evangélicas até crescem. Até podem crescer em número, estão a crescer em número. Mas a pergunta que eu faço e que eu faço a mim é esta: mas será que estão a crescer em compromisso? Que é bem diferente. Crescimento numérico não tem a ver com crescimento em compromisso. A palavra compromisso vem do latim compromissum. O que é que significa esta palavra no original? Uma obrigação contraída a fim de cumprir uma missão. Somos obrigados a cumprir uma missão. O prefixo com, de compromisso, significa união, juntos. Missum significa enviar, confiar em alguém que faça algo. Portanto, compromisso no original é um pacto, é um convênio, é um acordo cujo cumprimento é inquestionável, cujo cumprimento deve ser executado, custe o que custar. Isto é compromisso. Há fome no mundo. Há muita fome no mundo. E o mundo está faminto não é tão propriamente do pão que parece, mas é do pão que alimenta para a vida eterna. Há fome. E nós que aqui estamos, nós já encontramos esse pão. Nós já matamos a nossa fome. Nós já matamos a nossa sede com o pão que é Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. João 6,36. Agora, é um grande perigo
morrer sem Cristo. O perigo de morrer sem Cristo é real e é grave, porque a sua consequência se vai desdobrar por toda a eternidade. Lembre-se, irmão, que já esteve no lugar daqueles que não creem. Lembre-se. Lembre-se que há uma palavra que podemos dizer, e é fácil. É fácil. É fácil. Irmão, é fácil para nós que somos salvos. O Evangelho é simples. Até um menino pequenino pode abrir a porta da salvação, que é Jesus. Não é? Mas não é assim tão fácil para os incrédulos. Eu lembro-me que uma vez, há muitos anos atrás, eu estava em Alvalade e era necessário comprar uma botija de gás para aquecer a água para o batistério, e eu fui designado para comprar essa botija de gás. Eu tinha-me mudado há pouco tempo para Benfica. Benfica é um bairro muito grande, eu não conhecia nada de Benfica, não sabia onde é que podia comprar uma botija de gás. Claro, fui andando e depois cheguei a um certo ponto e perguntei a uma senhora numa loja, entrei naquela loja de fruta, de frutaria e outras coisas, uma loja de conveniência, e perguntei à senhora que estava lá dentro se ela me podia indicar onde é que eu podia comprar uma botija de gás. E ela veio cá fora, toda simpática, veio à porta e disse-me: olha, senhor, vai em frente, depois na primeira vira à esquerda, depois vai, e na segunda vira à direita, vai encontrar um portão, depois volta a virar à esquerda, mais em frente, vira à direita, e eu, tchau! Chega. Sei que disse para mim, não disse à senhora, como é evidente não fui inconveniente. Eu pensei para comigo: ok, na primeira vira à esquerda, depois volto outra vez a perguntar. Agradeci à senhora, porque ela foi simpática, veio até cá fora à rua para me indicar o caminho, e eu, quando eu ia a sair, e já me estava a despedir dela, ela disse assim para mim: olha, é fácil, não tem nada que enganar. E eu pensei com os meus botões: é fácil para quem sabe. É fácil para quem sabe. Para ela era fácil, para mim não era. A salvação também é assim. Para nós é tão fácil. Porquê? Porque Satanás já não cegou, não tem possibilidade de cegar o nosso entendimento. A nossa mente está aberta, nós reconhecemos, aceitamos Jesus. É tão bom, agradável, é uma bênção termos a vida eterna. Mas para aqueles que ainda vivem na cegueira, cegados por Satanás, porque Satanás faz isso para que a luz do Evangelho não brilhe, não é assim tão fácil. Cabe-nos a nós levarmos esta palavra de esperança, esta palavra da vida. Romanos 10 está escrito: e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então missão é enviar, mas missão começa em Jerusalém, começa na nossa casa, e vai à nossa vizinhança, e vai para o nosso trabalho, e vai para aquelas pessoas, o nosso ciclo de conhecimentos, e também ultrapassa as barreiras, as limitações, é verdade. Irmão, sabe, o irmão e eu temos a maior e a melhor notícia que o mundo pode ter, é o Evangelho. O Evangelho é a maior notícia. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Olha a natureza do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder. E o propósito do Evangelho está logo a seguir: para salvação. O poder de Deus para salvação. E agora uma obrigação que temos que ter, uma exigência:
Esta salvação é para os que creem, não é? Como diz, de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, é para toda a gente. Deus não faz acepção de pessoas. Não seleciona aqueles que irão e os que não irão. O Evangelho é pregado a toda a criatura. Está disponível para todo o homem e para toda a mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nele se descobre a justiça de Deus. O Evangelho mostra a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus foi manifestada onde? No Calvário. Na cruz do Calvário. E a cruz demonstra exatamente isto. A justiça e o amor de Deus. A justiça e revela o amor de Deus. Porque ali Jesus pagou o preço da sua redenção, da minha redenção, deu-nos a vida eterna, escreveu o nosso nome no livro da vida. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Graças a Deus! Mas tanta gente que não sabe disto. Tanta gente que não sabe disto. Venha comigo, Mateus 28. Mateus 28. Todos conhecemos este texto. Diz assim a partir do verso 18. Palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Repara, a ordem de Jesus é ide. Esta ordem está no imperativo. Esta forma do verbo é uma forma imperativa. Ide. Não é uma opção. Não é opcional. Não é uma sugestão. Jesus não disse: ide se sentirdes que deveis ir. Não. Disse só: ide. Ide fazer o quê? Levar o Evangelho. Levar a luz ao meio das trevas. Levar esperança aos que sofrem, aos que estão desiludidos com a vida, aos que fazem perguntas e não têm respostas para elas. Nós não somos a resposta, mas sabemos quem é a resposta. Esta igreja não é a resposta, mas sabemos quem é a resposta. E anunciamos quem é a resposta. É Jesus Cristo. E fora dele não há salvação. Porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Ele é o caminho para os perdidos. Ele é a verdade para os enganados. Ele é a vida para os moribundos. Ele é o Salvador. Levarmos esta mensagem, irmãos, requer de nós amor. Requer de nós equilíbrio. Requer de nós falarmos a palavra de Deus, não fugirmos daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Devemos fazer isto com empatia, com compaixão, com amor por aqueles que se perdem. Olhe à sua volta. Aqui já levanto um bocadinho o véu do título da nossa reflexão. Vidros permite-nos olhar. É ou não é? Olhe à sua volta. Veja pessoas que estão feridas. Veja famílias que estão destruturadas. Veja as famílias que estão em ruptura. Veja jovens que estão perdidos e estão encaminhando-se para a destruição total. Esta chamada de Jesus, ide, requer um compromisso radical a Jesus e aos seus propósitos. Na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos
sempre Deus com a missão de reconciliar o homem consigo próprio. Logo no princípio da criação do homem, quando o homem caiu, houve ali uma palavra profética. A serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Uma alusão clara a Jesus Cristo e ao trabalho que Ele fez no Calvário, porque esmagou por completo a serpente. Venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, nós também venceremos. Primeiro livro da Bíblia. Mas no último Apocalipse, no último capítulo, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão acesso à pátria celestial. Em toda a Bíblia, Deus busca a reconciliação com o homem. E sabe, o culminar desta missão de Deus, desta missão divina, foi exatamente na cruz. Foi exatamente nesta comissão que Ele deu, que Jesus deu. É-me dado, diz no verso 18, é-me dado todo o poder. Aqui este advérbio que está utilizado significa máximo, máxima quantidade. Todo, não é algum poder. Jesus tem todo o poder. Ide, ensinai as nações a palavra de Deus. É viva, é eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra até a separação da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta palavra é fogo. É como um martelo que esmiuça a penha. Esta palavra esmiuça, usada pelo Espírito Santo, o coração daqueles a quem ele toca. Bendito seja o nome do Senhor. É-me dado todo o poder. Ensinai todas as nações, todas as coisas. Verso 20, a promessa. Estou convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias. Sempre, sempre estou convosco. O que significa isto? Quando nós vamos, não vamos sós. Estou convosco. Estou convosco. Quando nós vamos, não vamos sós. Bendito seja o nome do Senhor. Está conosco e Ele supre-nos o poder. O que é facto é que esta mensagem, esta comissão foi dada aos discípulos e eles foram. E em poucas décadas o Evangelho se propagou por toda a Ásia Menor, chegou à Europa. Um grupo de homens iletrados, mas tinham neles algo que era muito importante, mais importante do que a cultura, do que o conhecimento. Tinham a força e o poder do Espírito Santo em suas vidas. Não somos nós que salvamos. Esqueça-se disso. Não pense nisso. É um grande erro pensar que os seus conhecimentos podem fazer alguma coisa. Eu aprendi uma grande lição na minha juventude. Felizmente ainda foi na juventude que aprendi esta lição. Eu cresci na província, em Aveiro, jovem provinciano, mas depois aos 17, 18 anos tive que ir para Lisboa para continuar os estudos. E eu, aluno da escola dominical, sabia que iria encontrar na universidade gente complicada. Então de Lisboa, eu não tenho a mania que sabem tudo e mais alguma coisa. Mas eu já vinha preparado. Escola dominical, muito ensino, eu gostava de ouvir e ler a palavra, estudá-la, de maneira que sabia que os embates iriam surgir. E surgiram. Uma vez estava, já no final do curso, quarto ou quinto ano, não sei, mas estava com um grupo de colegas meus, estávamos no apartamento de um colega meu, a fazer um trabalho. O trabalho acabou, alguns colegas meus foram-se embora, nós éramos 4 ou 5, fiquei eu mais o dono da casa. E eu sabia que ele era comunista, ateu. E estivemos ali numa conversa, já tínhamos feito o trabalho, estava tudo em ordem. Começámos a falar. Comecei a desmontar os argumentos dele. O José Luís, com toda a sua sabedoria adquirida na escola dominical em Aveiro, estava ali de fronte de um ateu, de um modernista, não é? A tentar desmontar todos aqueles argumentos. E desmontei um e outro, ao ponto que chegou um momento que ele já não falava. Só quem falava era eu. Mas no final ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Foi uma grande lição que o Senhor me permitiu aprender. José Luís, eu estou vencido
mas não estou convencido. Como é que é possível? Tantos argumentos e não... Sabe porquê? Porque não é a palavra do José Luís que faz o que quer que seja, não é o conhecimento, não é nada disso, é o Espírito Santo, é que esmiuça a penha, é a palavra que faz o trabalho no coração. Graças a Deus que aprendi esta lição bem jovenzinho, para perder as peneiras, se tinha algumas peneiras, de que podia fazer alguma coisa. Não, quem faz o trabalho é o Senhor. Nós unicamente somos testemunhas, Ele é que trabalha. Porquê é que há cristãos que não partilham o Evangelho? Sabe, alguns dizem, não, eu teria que dominar a Bíblia. Eu não conheço muito da Bíblia. Mas o quê? Eu, para testemunhar de Cristo, precisa ser teólogo? Não, de forma alguma. Se o irmão compreendeu o Evangelho básico de uma forma adequada, se teve uma experiência com Cristo, está pronto para ir. Está pronto para falar, para comunicar aquilo que vai no seu coração, aquilo que aconteceu na sua vida e que não foi feito por homem, não foi feito por vontade humana, mas foi o Espírito que fez e que trabalhou e que transformou. Então não é preciso grande conhecimento teológico. Há outros, os jovens, nomeadamente, têm medo de perder amigos, de poderem ser ridicularizados. Ficam paralisados pelo medo da rejeição. Os jovens não gostam de ser rejeitados. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz. Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, diz: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Preparados. Há outros que pensam, não, eu não posso evangelizar porque a minha vida espiritual não está à altura disso. Então, se não está à altura, ponha à altura. Não utilize isto como desculpa. Vá ao Calvário, acerte as suas contas com Deus, tenha uma vida espiritual contínua e constante, abundante na presença do Senhor. Não use isto como desculpa, mas acerte as suas contas com Deus. Ele está sempre disposto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e de toda a injustiça. Há outros ainda que pensam que testemunhar é uma coisa de opcional. Opcional. Evangelismo e missão não é opcional. É uma comissão. Não é uma sugestão. É uma comissão. É uma ordem do Senhor. Não é opcional. Devemos pregar a tempo e fora de tempo. Último ponto, e este tem muita referência ao exemplo do Titanic, que nós aqui vimos logo no início. Alguns não se importam com os perdidos. Apatia, indiferença, falta de compromisso. Houve um escritor, um pastor americano, Timothy Keller, Estados Unidos, que ele escreveu certa vez o seguinte, e eu concordo com ele plenamente. Para o cristianismo, a apatia é um problema maior que o ateísmo. A apatia é um problema maior que o ateísmo, porque com o ateísmo nós sabemos como enfrentar o ateísmo. Sabemos como explicar, racionalmente falando, não é? O Espírito Santo é que faz a obra. Agora, a apatia é o problema maior. Irmão, reacenda o seu primeiro amor. Como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Diga-me. Como foi? Ainda se lembra do dia em que dobrou os joelhos, pediu perdão ao Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor e o limpou e o sarou e o curou e lhe deu vitória sobre o pecado? Lembre-se desse tempo e ao mesmo tempo observe as necessidades à sua volta. Deus quer usá-lo para fazer do irmão, para que o irmão possa fazer a diferença.
E não deixe para amanhã, não procrastine. Começa a agir. Fé sem obras, a Bíblia diz, é morta. Ore ao Senhor, busque o poder do Espírito Santo e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E vá na força e no poder do Espírito Santo. Último ponto da nossa reflexão. Chegamos agora aos espelhos e aos vidros. A nossa igreja é uma igreja de vidros ou uma igreja de espelhos? Que eu saiba, aqui são paredes brancas, nem uma coisa nem outra, não é? Eu estou a falar em sentido figurado. Em sentido figurado. E os irmãos vão compreender o que é que eu quero dizer. Uma igreja que está forrada a espelhos é uma igreja que olha para o espelho e está contente consigo própria. Sim, Senhor. Mas eu ainda tenho mais esta necessidade. Senhor, dá-me mais isto. Dá-me mais aquilo. Dá-me mais aquilo outro. Mas oração, estudo da Bíblia. Sim, Senhor. Estou contente comigo próprio. Olha-se no espelho. Igreja forrada a vidros. Olha para o mundo. O vidro é transparente. O vidro sendo transparente, quando nós olhamos para o vidro, não olhamos a nós próprios. Olhamos para o que está de lá do vidro. Olha para a condição do mundo. Olha para a condição espiritual dos perdidos. Olha para o destino eterno das almas que em cada dia vão perdendo, vão sendo empurradas para uma eternidade sem Deus. Uma igreja forrada a espelhos fica cega. Fica cega porque reflete a imagem e fica ofuscada por aquilo que vê. Que bonito, que bom, que agradável. A igreja está cheia, que bom. Nada disso. Sabe, irmãos, a maior parte do esforço da igreja contemporânea, sabem para quê? É para consumo interno. Mas as pessoas estão lá fora e cada dia que passa estão mais próximas da eternidade. Sabe qual é o metro quadrado mais evangelizado da freguesia do Lumiar? É este espaço. Este espaço é o mais evangelizado de todos. Mas só que há um inconveniente. É que estas cadeiras vazias são incrédulas. E se não formos nós a ir buscar, a falar, a anunciar, as cadeiras vão continuar vazias. Sabe porquê é que o Senhor ainda não veio buscar a igreja? Os sinais foram todos cumpridos. A única razão pela qual Deus permite que a igreja ainda esteja na terra é por causa da grande comissão. Ide! Porque o número daqueles que se hão de salvar ainda não está completo. Deus, na sua misericórdia, retarda a sua vinda para que mais venham ao conhecimento da salvação através de Jesus Cristo. A responsabilidade está em nossas mãos. O compromisso está em nossas mãos. Então, irmãos, devemos viver a grande comissão. E não devemos fazer a grande omissão, o grande esquecimento. Porquê? Porque as pessoas continuam anestesiadas por Satanás e entram para a eternidade separadas de Deus. E Deus não nos chamou para uma vida morna, não. Mas para uma vida com propósito, com impacto na vida daqueles com quem nós nos cruzamos em cada dia. A minha oração nesta manhã é para que o Senhor nos desperte, nos revele o valor de cada alma. A minha oração é para que o Senhor nos ajude a olharmos para as pessoas como Deus olha, como Ele olha. A minha oração é para que o Senhor nos faça sentir o que Ele sente.
compaixão por perdidos. A minha oração nesta manhã, a nossa oração nesta manhã, é para que Deus nos dê coragem para sairmos da nossa zona de conforto e vamos até àqueles que vivem desesperados, que não sabem que há um futuro melhor. Aquelas 1000 e muitas almas que perderam a vida. Perderam porque houve um telegrafista que desligou o telégrafo e foi dormir. Perderam porque houve um comandante que, sabendo que havia avisos, que havia catástrofe, sabia, teoricamente sabia, mas ele virou-se para o outro lado da cama e ficou a dormir. Que o Senhor nos ajude a sermos vigilantes, sentinelas, atalaias, a avisarmos do perigo. Não salvamos ninguém, mas avisamos. O perigo aí está. Curvemos as nossas cabeças. Nosso Deus e eterno Pai, venha à Tua presença nesta hora, Senhor. Eu quero orar a Ti, Senhor, para que despertes. Desperta, Senhor, para nós reconhecermos o valor que cada alma tem para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste propósito. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para o mundo, para a fome que há no mundo. Olharmos para aqueles que vivem sem esperança, sem certezas. Mas olharmos para eles com os Teus olhos. Olhos compassivos, Senhor. Olhos amorosos, meu Pai. Pai, ajuda-nos a termos o mesmo sentimento que Tu tens. Tu não queres que ninguém se perca, mas que todos se salvem, Senhor. Ajuda-nos a sermos os Teus braços, a Tua boca, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor, para deixarmos a mordidão da nossa área de conforto e a irmos, Senhor, como Tens ordenado cada um de nós. Faz assim, Senhor. Tu és poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Ouve a nossa oração e desperta os nossos corações. Amém. Amém.